Paz do Senhor, meus amados irmãos, que equipe Caped, mais uma vez reunida para a gravação de mais uma videoaula desse que é o nosso segundo trimestre de 2021, onde nós estamos estudando essa revista maravilhosa que nos propõe um desafio. E qual é o desafio? Vencer a mediocridade na vida cristã. Hoje nós estaremos meditando aqui na lição de número 10, que trata da igreja como o corpo de Cristo. E eu tenho o privilégio de ter comigo aqui dois ilustres irmãos que estarão compartilhando conosco da lição desta semana. Está comigo aqui o pastor Micaías, pastor Eduardo, e eles estarão então cumprimentando os irmãos. Quero cumprimentar a cada um de nossos professores e professoras e que estamos aqui mais uma vez. Quero agradecer ao Caped por mais esta oportunidade e dizer que com certeza teremos um tempo de edificação no estudo deste assunto tão importante. Da mesma forma, nós agradecemos a compreensão dos irmãos em nos convidar para esse momento, em estarmos aqui falando da palavra do Senhor, tecendo também junto com os irmãos algum comentário sobre a palavra do Senhor, algo esse que serão passado aos alunos no domingo para a escola dominical. Agradeço a todos. Queridos, o nosso desejo é que tudo aquilo que aqui for comentado, compartilhado, possa lhe ser útil na preparação da sua aula da escola dominical para o próximo domingo e que você seja verdadeiramente uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, que também é o tema da lição de número 10. O texto-chave da nossa lição está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 14, que diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E a nossa leitura bíblica, ela está também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 14 a 27. Nós temos aqui para refletir que todos precisam fazer parte do corpo. Vir somente ao culto é cumprir apenas parte da vontade de Deus em seu propósito para com a igreja. Então, dentro desse contexto, é que nós vamos aqui dar mais uma ferramenta para os nossos professores e vocês depois para os alunos, para que este desafio ele possa ser vencido. Na realidade, nós queremos e precisamos vencer esse status de mediocridade na vida cristã. Nós temos aqui na nossa introdução, nosso comentarista ele diz que o corpo místico de Cristo, ou a igreja invisível, ela não está limitada às quatro paredes do templo e precisa funcionar como instituição e organismo vivo. Existe uma interdependência explícita nas cartas apostólicas em conexão com os evangelhos, que precisa ser evidenciada a respeito do que Cristo esperava, quando disse a célebre frase: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus teve e tem uma expectativa sobre sua igreja em relação à pedra fundamental que ele lançou. Então nós vamos discorrer nesta ocasião sobre esse assunto. Primeiro tópico, o nosso comentarista, ele faz aqui uma definição breve do que é a igreja. Depois, no segundo tópico, ele fala de uma visão mais dimensional da igreja, dizendo, na verdade, o que a igreja não é. No terceiro tópico, ele vai falar qual é a razão de existência da igreja. E no último, ele vai falar efetivamente sobre a igreja como corpo da cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nosso desejo, volto a dizer, é que o compartilhamento desta lição possa te ajudar. E eu quero começar aqui com o irmão Eduardo, que é a primeira vez que ele está conosco, para falar um pouquinho sobre o nosso primeiro tópico, irmão Eduardo. Nós vemos aqui algo interessante, porque a palavra igreja, quando se costuma falar igreja, a palavra eclésia, vamos dar uma pequena passada sobre isso. A palavra eclésia, no grego, ela é falada 73 vezes na Bíblia e somente no Novo Testamento. Não existe a palavra igreja no Antigo Testamento. Agora, quando ela fala esta,
Veja que o apóstolo Pedro diz, estava junto com Jesus, e note que Jesus fez um paralelo sobre esta. Nós já ouvimos falar disso, que tem muitos aí que dizem que não, a igreja foi formada e o primeiro papa foi Pedro. Não, o Senhor não poderia de forma alguma falar a Pedro, sobre você eu vou edificar essa igreja. Não poderia. Porque Pedro era homem como nós, pecadores como nós. Não poderia o Senhor falar sobre você eu vou edificar a igreja. Ele estaria ali fazendo o quê? O papel dele ali seria totalmente obsoleto. Se ele formasse a igreja através de Pedro, o que ele estaria fazendo ali? Nada. Então, a palavra no grego esta é taute, a este, o mesmo, referência daquele que vos fala sobre esta igreja. Então ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro. E isso daí é pedra. Petros. Então, quando você pega uma pedra, fala qual o nome disso? É pedra. Só que a palavra Petra, no grego, é solo rochoso. É uma grande pedra, algo que pode ser construído em cima. Essa é a pedra. Sobre esta pedra eu edificarei. Não estava dizendo que era uma pequena pedra, não. Sobre ele. Petros. Agora nós vemos aqui igreja, eclésia. Aqui a palavra no grego significa reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público ou assembleia. E isso aí na Grécia era feito dessa maneira. Queria convocar aqueles que estavam dentro de suas casas para ir a um lugar público e assim falar de algo relativamente a governo, alguma lei, esse tipo de coisa. E por isso for colocado então a palavra igreja, que é para todos saírem de seus lares e estar em um lugar onde vai se falar em um único propósito, um único objetivo. Então veja que a palavra eclésia é ek, e ek é de procedência de. Ek. Por isso vamos abrir um parênteses agora, quando nós vemos lá em Apocalipse, e ele falando, eu vou te livrar da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. É ek. Eu vou te livrar da, não vou te livrar na. É diferente a colocação. Te livrar na é quando Deus assim livrou Daniel na cova. Ele foi com Daniel lá na cova junto com os leões e livrou ele na. O Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo. É diferente do. Permitiu que ele fosse até lá. Mas a palavra está dizendo da. Então, da ek, da, de dentro de suas casas e venha para essa assembleia. É um organismo, né? Organismo. A organização Aqui nós vemos, nesse ponto aqui... Só voltando um pouquinho aqui, irmão. Sim, Eduardo. Irmão. Deixa eu participar um pouquinho com o irmão Eduardo aqui, que ele falou da pedra, né? Da Petra e do Petros. Então ele já deu aqui um parecer grande, Micaías, da origem, né? Que a origem da igreja, ela não vem de uma filosofia, de um pensamento humano, não. Ela é origem em Deus mesmo. Então, foi Deus, através de Cristo, quem instituiu a igreja. Então, o primeiro ponto aqui, dentro desse tópico, é que a igreja não é uma invenção qualquer, não foi alguém que pensou,
tem o que fazer, vamos montar uma igreja. Não, Jesus, baseado numa declaração do apóstolo Pedro, ele disse que ele edificaria a igreja. Então, assim, juntando aqui a ideia do irmão Eduardo, que essa origem, então, para ficar bastante claro para os nossos professores e também para os alunos, a origem da igreja, ela é essencialmente divina. Exatamente, né? E é interessante nós observarmos que essa origem divina da igreja é algo bastante que salta aos olhos, porque quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê que Deus ele criou duas instituições formadas por pessoas, né? A família e a igreja, não é? Então, todas as outras instituições e ajuntamentos e organismos humanos que temos, ainda que sejam importantes, mas foram criados pelo homem. No entanto, família foi Deus que criou, lá em Gênesis 1, não é? E igreja foi Jesus que fundou, que está aqui nesse texto de Mateus 16, 18. Então, é interessante sabermos que Jesus, ele realmente foi o fundador da igreja e, como também disse o nosso irmão Eduardo, chamando para fora. Então, de todas as pessoas, de toda a humanidade, existem aqueles que são chamados para fora desse sistema, né, sistema mundano, para então fazer parte de um povo escolhido por Deus numa organização que a gente está vendo aqui, que é um corpo, não é? Sim. E só para falar um pouquinho sobre essa coisa do chamado para fora, é interessante, como já disse também o nosso irmão Eduardo, que esse era um termo grego que, de fato, fazia referência a uma assembleia que era feita fora da cidade, né? Para decidir sobre os rumos da cidade. Então, existe até um paralelo, né, na igreja também, porque Deus nos chama e as nossas decisões como igreja, a nossa postura como igreja, influencia em todo o sistema mundano. Né? Então, o mundo está, de uma certa forma, nas mãos da igreja. Não que Deus não está no controle da situação, mas Deus delegou à igreja o poder de agir em favor deste mundo. Interessante a gente observar que foi citado aqui Mateus 16, 18, que Jesus ele é o fundador da igreja. E eu quero ler aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então veja bem, Jesus ele é o fundador e também é o fundamento da igreja, ele é a base. Então ele funda como a igreja está firmada nele, como disse muito bem aqui o irmão Eduardo, no solo rochoso aqui, que é a tradução da Petra, né, do termo grego Petra. Então nós vemos aqui nessa origem divina, que ela é de Jesus e é em Jesus. Ela vem de Deus e está firmada em Deus. Até porque, meus irmãos, se a gente for parar para pensar um pouquinho na história da igreja, o quanto ela já foi atacada desde os primeiros dias de fundação até os dias atuais, se ela não tivesse fundamentada verdadeiramente em Cristo, ela já teria sido dissipada há muito, né? E a irmã Eduardo também falou muito bem aqui sobre o termo eclésia, né? Os chamados para fora, o Micaías também, ele falou o que significa esta palavra, eclésia, que é chamados para fora, e ela era uma palavra comum no grego, dentro do contexto helênico, dentro do contexto grego. Ela tomou um significado diferente quando ela é aplicada no cristianismo, que ela vai além de ser chamado para fora. Ela se refere também a um grupo de crentes em Cristo que se reúne com o propósito não só de deliberar sobre assuntos corriqueiros, mas de adoração, de serviço, de louvor e também para fazer com que o reino de Deus ele se expanda. Então, a palavra em si,
na frieza da tradução da palavra, ela quer dizer chamados para fora. Mas quando ela vem para o contexto espiritual, para o contexto de igreja, na realidade, né, aí ela toma essa conotação mais ampla do que só de liberar. Porque a gente vai encontrar, irmão Eduardo, essa palavra eclésia, se eu não me engano, em Atos capítulo 19, quando há uma confusão ali, aquela reunião que não era autorizada, que houve confusão ali em Atos 19, ali também é eclésia, aquele ajuntamento também é eclésia no grego, no texto ali, mas ele está falando de um outro movimento que não é a igreja que o Senhor Jesus Cristo ele fundou. Então, a palavra eclésia quer dizer, sim, chamados para fora, isso é uma grande verdade, mas dentro do contexto eclesiástico, né, que é eclésia, né, eclesiástico, ela se torna um pouquinho mais abrangente. E eu interrompi o irmão Eduardo quando ele ia falar de organismo e organização. Então, vamos retomar aí o ponto, irmão Eduardo. Exatamente porque, assim como tem organização, o que é organismo? É a igreja com seus elementos. Organização. Esses elementos em sintonia e sincronismo entre eles para que possa dar vida a esse organismo. Veja, em Atos 2,42 ele está dizendo assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso significa que todos estavam juntos, reunidos. Há um comentário por aí, e tem muitos que dizem, que fala, não, mas eu fico em casa, e eu faço minhas orações em casa, eu participo, mas em casa. Ué, mas a igreja está aberta? Está. As autoridades constituintes estão deixando porque estamos em época de pandemia? Mas está aberta? Está. Então, a nossa função é ir até a igreja. Porque vamos fazer parte desta organização. Nós somos os elementos que vamos estar compondo esta organização. Então, se nós falar, não, eu vou ficar em casa, esses são os desengrejados, né, que muitas vezes dizem, os desengrejados. Não, isso não tem qualquer base bíblica. E por isso que a Bíblia sempre fala que é para se estar junto com os irmãos, estar junto nessa organização, porque cada um vai ter uma função. Ou seja, é o nosso organismo. Ah, eu vou tirar o esôfago que ele não está fazendo nada. Não, todos têm uma função. Assim é a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos parte da igreja, na verdade, como uma organização, como um corpo. Fazemos parte dela. Então não existe esse caso de falar, não, mas eu fico em casa. Não, se tem igreja aberta, é para você ir até lá, porque tem que ter comunhão. No grego, tem que ter koinonia, tem que ter unção, tem que ter junto aquele entrosamento entre os irmãos. Isso daí é bíblico. Aquele que não faz, não tem base bíblica. Não faço as orações em casa, tá tudo certo. Não tem base bíblica para isso, não. Eu fiz umas anotações aqui, irmão Eduardo, sobre organismo e organização, e se eu errei, vocês me corrijam, por favor, né? Eu coloquei aqui que a organização é a parte fria, é a parte administrativa, é a parte diretiva, né? Como o irmão Eduardo diz aí, a gente se junta para fazer a organização. Sim. E coloquei que como organismo é aquela parte viva da igreja, né? Que é a parte dinâmica, que é aquela parte crescente, abençoadora, espiritual, né? Que é aquela vida que a igreja tem. Então eu fiz essa diferenciação aqui, não sei, Micael, sei que é uma pessoa com uma formação na área de letras, né? Então organização e organismo, não sei se eu fiz a leitura correta aqui do que seria organização e organismo, mas eu coloquei que a organização é aquela parte fria, os departamentos, é o líder disso, é o líder daquilo, é o tesoureiro, é o diácono, é aquela pessoa que olha os carros, é a parte de organização, né? E a parte de organismo é aquela parte que realmente que pulsa, né? Que é viva.
Exato, é isso mesmo. De fato, a gente vê, inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos, é um texto que é citado aqui na revista, no capítulo 6, a igreja começa a crescer, né? Então, o que é a igreja? Esse grupo de pessoas, né? Vai falar mais para frente aqui no próximo tópico na revista, mas é bom a gente já ter isso em mente, que quando falamos igreja, no sentido daqui da eclésia, são as pessoas, né? Sim. E não o templo ali local. Então, quando a igreja começa a crescer ali em Atos capítulo 6, começa a haver um problema de organização, não é? Por quê? Porque aí os judeus que eram convertidos, os prosélitos, eles começam a reclamar que as suas viúvas estavam sendo desprezadas na distribuição dos donativos, né? Dos judeus cristãos, dos judeus por tradição mesmo. Então, o que nós vemos ali? Que estava faltando organização, né? E hoje, muitas pessoas, como já disse o irmão Eduardo, até se dizem desigrejados, porque existe uma certa aversão em relação ao aspecto organizacional. Porque não, tem que ser uma coisa assim mais livre, né? Tem que ter vida, não pode ter regra. E na verdade, quando uma igreja começa a crescer, quando o organismo começa a crescer, então precisa haver uma organização. A própria Bíblia mostra um exemplo claro aqui em Atos capítulo 6. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que, sendo mesmo a parte fria, como disse o pastor Paulo, no entanto, sem essa organização, o organismo ele se perde no seu crescimento. Né? Agora, eu acho que também é importante nós mantermos o foco e termos a seguinte reflexão, que a organização serve ao organismo e não o contrário. Não é? Porque muitas vezes nós temos certas regras e podemos ter uma tradição de organização, e aí a igreja, enquanto organismo, fica presa dentro de uma organização. Não é? É igual aquele dilema lá do quem dirige o culto é a programação ou é o Espírito Santo? Não é? O Espírito Santo dirige o culto, mas isso não quer dizer que eu não devo fazer um programa. Agora, se eu faço uma programação e não tem espaço para o Espírito Santo, então eu inverti as prioridades. Da mesma forma, a organização e o organismo. Então, o organismo vivo, igreja, ele deve ser assessorado pela organização para não se perder nesse processo. É interessante porque, ainda nesse versículo de Atos 2,42, veja, perseveravam na palavra. Então, veja, e quem deu essa doutrina, essa palavra aos apóstolos? O próprio Jesus. Segundo, tinham comunhão uns com os outros. Comunhão. Tinham tudo em comum. Terceiro, tinham tudo em comum. Tanto que quando um vendia uma propriedade, repartiam com os outros. A comunhão, é isso tudo em comum pela parte de Deus, isso é bênção. Não essa comunhão, como diz aí, tudo em comum pelos partidos aí, não, isso é satânico. Esse Satanás não faz comunhão com nada. E outro ponto, oravam. Tinham comunhão com Deus. É na oração. Então eles tinham a palavra, tinham comunhão com os outros irmãos, tinham tudo em comum, e oravam e tinham comunhão com Deus. Então veja que todos pertenciam a essa organização, todos tinham uma função. É como o nosso organismo, todos os elementos do nosso organismo, um trabalhando com o outro. É a mesma coisa. Sintonia. Em sintonia, exatamente. Bem, meus irmãos, então esse foi o primeiro tópico da nossa lição, e agora o segundo. O nosso comentarista disse aqui, ou colocou nos comentários, o que a igreja não é. Então, no primeiro tópico, ele coloca aqui, no primeiro ponto, na verdade, ele coloca que a igreja não é prédio. Depois ele diz que a igreja também não é denominação. E depois, até corroborando com o que já foi dito aqui acerca dos desigrejados, né? A igreja não é individualizada. Então, quando a gente fala de igreja, nós, até por costume, né, a gente fala, vou à igreja, é uma força de expressão que a gente diz, mas a igreja, de fato,
ela não é aquele prédio, ela não é aquele edifício, muito embora o prédio também tenha o seu valor, o prédio também tem a sua importância, porque quando a gente fala assim que a igreja não é o prédio, talvez alguém diga assim, então eu posso fazer o que eu quiser no prédio, né? Porque o prédio, né, não é a igreja. Não é assim, porque o prédio é o local de reunião da igreja do Senhor para adorar o Senhor. E Ele é o Senhor, inclusive, do prédio também, apesar de o prédio não ser a igreja, né, Micaías? Exatamente. Eu acho que é importante, muito embora nós que fazemos parte da igreja há um certo tempo, a gente sempre ouve isso, né? Igreja não são as quatro paredes, igreja são as pessoas, e a gente sabe disso. E a gente vira e mexe está ouvindo sobre isso. Mas é importante, de fato, nós sempre estarmos lembrando dessa verdade, porque nós temos essa tendência de confundir as coisas, né? E colocar como a razão de ser da nossa vida, da nossa devoção a Deus, da nossa vida espiritual, a igreja. O templo, né? O prédio. Né? Então, a gente chama o prédio templo de igreja, né? Na nossa língua portuguesa é assim, né? E em muitas outras línguas também. Né? Existe esse sentido tanto das pessoas quanto do local, né? Mas nós temos que entender o seguinte, que o conceito bíblico é que igreja é um grupo de pessoas. Tanto é que essa reunião que era feita, que é chamada eclésia no grego, que origina a palavra igreja, não era num prédio, era num local, né? Então as pessoas saíam e lá numa praça, e o que era a igreja? O ajuntamento das pessoas. Então o que é a igreja? É quando nós estamos em comunhão. E obviamente nós temos um lugar fixo por comodidade, por causa da questão da organização, né? Mas nós não podemos de maneira alguma perder isso de mente. Porque quando nós damos mais importância ao local do que ao conceito de igreja, aí o que acontece? Aí a gente passa a ir àquele local para se reunir, mas não se reunir mais como igreja, né? A gente vai lá para receber uma palavra de Deus, não se importa com as pessoas que estão do lado, né? Então, é muito comum a gente ver isso, pode ser a minha realidade, a realidade nossa que estamos aqui estudando, a gente sai da nossa casa, vai até um local que a gente chama de igreja, senta no banco, ouve uma palavra, ouve um louvor, canta, participa, não cumprimenta ninguém. A gente chega ali numa atitude totalmente isolada para receber alguma coisa para mim, para minha vida, para minha necessidade e vai embora para casa. Isso não é igreja. Isso é simplesmente um evento que a gente participou. Porque quando a gente perde essa noção da coletividade que a palavra igreja traz na sua essência, então a gente incorre nesse erro. Exatamente. Agora, se nós lermos 1 Coríntios 3,16, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É o que o irmão Micaías colocou. É necessário que todos estejam juntos, aí está a igreja do Senhor. Ah, mas e nessa quatro paredes? Não. Deus não habita, como está em Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos, está falando dessa parede de tijolo, feito por mão de homens. Ele não vai habitar aqui, mas se tiver a igreja dele, que somos nós, então aí é constituída uma igreja. Então aí o Senhor vai habitar. Então aí o Senhor vai estar no meio deles, como diz a palavra, né? Se me permite, eu acho até interessante tocar nesse assunto, por quê? Porque a gente precisa ter claro esses dois conceitos da Bíblia, do Novo Testamento. Conceito do templo. O que é templo? É o local, é uma habitação. Então, quando a Bíblia diz, vocês são templo do Espírito Santo, nós somos a casa do Espírito Santo. Onde Deus habita? Dentro de cada um de nós. Nós recebemos o Espírito quando cremos, certo? Então nós somos o templo, nós somos a casa do Espírito Santo, cada um de nós individualmente. O que é a igreja? É quando todos estamos juntos, é o corpo. Exato. Então, coletividade igual à igreja. Habitação, onde Deus está, casa de Deus, cada um de nós.
E baseado até nesse conceito que acaba de ser aplicado ou apresentado, nós podemos e devemos adorar a Deus individualmente, porque nós somos o templo, o Espírito Santo está em nós, ele mora em nós. Então, e tomar o cuidado, né? Porque como eu não posso estar no ajuntamento, então não posso adorar. E aí é o oposto do desigrejado. Eu sou a igreja, então eu posso adorar sozinho, né? Então você vê os dois opostos, né? Um não quer adorar porque está sozinho, o outro pode adorar, não precisa dos outros para adorar sozinho. Então a gente precisa tomar esses cuidados. Então nós somos o templo do Espírito Santo e quando nos reunimos, nós somos igreja de Deus. Então, nesse segundo tópico aqui, que a igreja não é, né? Ela não é prédio, ela não é denominação, nós temos muitas denominações muito sérias, muito importantes, né? A denominação, muitas vezes, ela indica o tipo de teologia que a pessoa esposa, que a pessoa crê, que a pessoa tem. Então, assim, a denominação, ela não é a igreja, ela não salva ninguém, mas ela indica, ela é importante, tem a sua importância também, porque ela mostra a sua história, né? E, por último, aqui também que já foi comentado que a igreja não é só o indivíduo é templo, mas ele não é igreja. Para que haja igreja, então é necessário que haja o ajuntamento, a reunião das pessoas. Então essa situação que a gente vive, eu até comentei aqui numa outra lição, Micaías, que essa questão do desigrejado, ela é muito complicada, mas dá para piorar, que são os poliigrejados, né? Porque o desigrejado é aquele que diz que não precisa de se reunir para adorar a Deus. O poliigrejado é aquele que quer flertar com todo tipo de denominação, de igreja, de local. Ele quer o estudo bíblico aqui, ele quer o louvor lá, ele quer a comunhão no outro lugar. E, na realidade, o que ele não quer é uma liderança que o conduza, que o oriente, né? Ele quer viver livre, leve e solto. Então, são dois extremos, né? O desigrejado e o poliigrejado, que são duas situações aí que são muito complicadas nesse contexto que a gente está vivendo. Para o caso de poliigrejado, né? A palavra do Senhor diz: ficai na congregação em que fostes chamados. Está errado tanto um como o outro. E só passando ainda, porque está no ponto de denominação aqui, há muitos aqueles que falam assim: olha, eu sou de uma denominação, sou igreja evangélica, então não considero. Não. A própria oração do Senhor já diz: Pai nosso. Se é nosso, é meu, não importa a sua denominação, não importa a denominação dele, o Pai é nosso. É por isso que somos irmãos. Se o Pai é dele, se o Pai é dele, se o Pai é dele, o Pai é nosso. Então, mas eu não o considero como irmão. Não, então tem que se reaver esse caso, ou melhor, se converter, na verdade, né? Porque tem coisa errada aí, é falta de conhecimento bíblico mesmo. Ou seja, daí nós vemos aqui, falando dos desengrejados, já falei sobre isso, assista o culto em casa e faça as orações, eu até coloquei isso daí. Tomo ceia em casa, mas não preciso ir lá. Ou o outro fala: não, eu assisto o culto lá. Não, também está errado. Nos dois casos, né? Está errado, não tem base bíblica para isso. Perfeitamente. Então nós vamos aqui para o nosso terceiro tópico, quando o comentarista diz que a igreja existe em função de Jesus Cristo. E ele coloca duas condições ou duas situações aqui. A razão de ser igreja, e depois ele diz que a igreja, enquanto corpo, ela precisa estar ligada a Cristo, que é o cabeça, ou a cabeça, que é Cristo. E ele diz aqui: a igreja só existe por causa de Cristo e em função dele, para seu propósito. O que dá vida à igreja é Jesus. Então a igreja, ela não teria sentido de existir, ela não teria sentido e não resistiria se ela não vivesse por Jesus e em função dele, Micaías. Eu até coloquei aqui Romanos 11:36,
que é o final daquele cântico maravilhoso, né? Daquela exaltação maravilhosa que Paulo coloca, ele diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, Jesus nós dissemos aqui a princípio que Jesus ele é o fundador e o fundamento da igreja e ele é a manutenção também, né? Ele é o dia a dia da igreja. O que seria de nós se não fosse Jesus, né? Pois é. Jesus, na verdade, como todos sabemos, ele é o centro de toda a palavra, né? O centro de todo o universo, e nós somos igreja e somos chamados de cristãos, né? Cristãos que somos, a palavra cristão significa pequeno Cristo, né? Imitadores, cópias de Jesus. Então, é importante nós fazermos a seguinte reflexão: se Jesus, ele de fato é razão de ser da igreja como de fato é, nós precisamos, na nossa prática diária como igreja, né, cada um de nós que faz parte de uma comunidade dos santos, como diz a Bíblia, né, cada um que faz parte da sua igreja local, nós precisamos estar sempre buscando o propósito original de Jesus para a igreja que está na palavra, né? Então, nós, por exemplo, que fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus, que é uma igreja histórica, né? Que tem a sua história de mais de 100 anos, surgiu aqui no Brasil, muitas vezes nós valorizamos mais a tradição da nossa igreja, essa é uma realidade, do que aquilo que Jesus deixou como propósito para a igreja, né? Então, nas nossas práticas, na nossa história, na nossa tradição, existem coisas muito boas, preciosas, que devem ser valorizadas, porém, nós não podemos nos esquecer que Cristo é a razão, é a causa de ser da igreja. Então, o que Jesus planejou para a igreja? O que ele queria? O que a palavra de Deus mostra? Nós temos que sempre retornar a essa fonte, né? Porque senão a gente deixa de ser igreja. Né? Qual a razão dele ter vindo aqui, né? Qual a razão dele ter se entregado à morte? Então, essa deve ser o pensamento, esse deve ser o pensamento que norteia a igreja do Senhor Jesus Cristo quando ela pensa na sua função e na sua razão de ser. Se nós não servirmos para cumprir o objetivo que tirou Jesus do céu, para trazê-lo à terra, morrer no lugar do pecador, a igreja perdeu completamente, Eduardo, o seu propósito cristão inicial. E se falando em cristão, veja que no grego, eu costumo sempre fazer um contraste e ver qual a originalidade da palavra, principalmente no grego ou no hebraico. A palavra fala, mas ele é crente. A palavra crente no grego é pistos, aquele que crê em alguma coisa. A palavra de Deus diz que Satanás crê e estremece, então ele também é crente. Crente, crê. Eu estou crente que a minha plantação de milho este ano vai ser uma produtiva. Eu estou crente nisso. Ele crê em alguma coisa. Já diferente de cristão. Veja que a palavra de Deus diz que eles foram primeiramente chamados cristãos lá em Antioquia, que os irmãos foram chamados de cristãos. E a palavra cristão no grego é cristianos, ou seja, é Cristo em miniatura, vamos entender isso. E cristão significa seguidor de Cristo. Ser crente é uma coisa. Agora, ser seguidor de Cristo é outra coisa. Notamos que muitas das vezes se vê, é crente, é crente. Mas segue a Cristo? Não totalmente, porque... Não, está faltando algo. Faz parte, eu faço parte da igreja. Mas faz mesmo. Cuidado que naquele dia o Senhor pode dizer, eu não te conheço. Mas eu sempre era crente. Faltava você ser cristão. Eu sempre coloquei para os irmãos, há uma grande diferença em ser crente e ser cristão. Se você é só crente, então converta-se e seja um cristão. Cristo em miniatura.
O pensamento dele tem que ser o seu. A longanimidade dele tem que estar em você. A bondade dele tem que estar em você. O amor dele tem que estar em você. A fé dele tem que estar em você. Tudo o que é dele tem que estar em você, porque você é o pequeno Christos. Pequeno Cristo, em miniatura. E não somente crente. Crente é aquele que crê e pode crer em qualquer coisa, né? Mas é muito diferente de cristão. Essa colocação do irmão Eduardo a respeito dessa troca, né? De que a longanimidade do Senhor Jesus tem que estar em nós, a bondade, o amor tem que estar em nós. Esse sincronismo que o segundo ponto aqui diz, que a igreja, enquanto corpo, ela precisa estar ligada, ela não pode estar alheia, ela não pode estar desvinculada de que é Jesus e de que ele faria em nossos passos, o que faria Jesus, né? Que ele faria se estivesse aqui. Então esse vínculo, essa ligação da igreja enquanto corpo, que está aqui no segundo ponto do terceiro tópico, a igreja, ela precisa realmente estar ligada. Esse ligado aqui está no sentido de estar unida, de estar em sintonia, de que aquilo que a cabeça, que é Cristo, ele tem de propósito para o corpo, que a igreja seja de fato comunicado e a igreja verdadeiramente ela venha a aplicar no seu dia a dia aquilo que Cristo deseja que a igreja faça. Então é muito importante, queridos, a gente passar para os nossos alunos esta preocupação de buscar a sintonia com Cristo, de nós permitirmos que Cristo ele coordene, ele ordene, ele direcione a igreja que é dele, porque a gente está vivendo tempos aí de que o individualismo, o materialismo, o humanismo está tomando conta de tantas coisas. A gente não quer ter chefe, principalmente no contexto brasileiro aqui, todo mundo ou muita gente que eu conheço quer ser empreendedor. Ele quer determinar, ele quer definir o horário dele, o que ele vai fazer, o trabalho, e às vezes a gente traz isso para o âmbito de igreja, para o âmbito espiritual, e a gente não quer que Cristo defina o que a igreja deve fazer. Como o Micaías disse com muita propriedade aqui, a gente não pode colocar a tradição da igreja, da denominação, acima daquilo que é a vontade de Cristo. Nós também não podemos jogar a tradição fora. Não, nós precisamos ver onde é que Cristo está na tradição. Onde é que Cristo está em sintonia com a tradição e a gente fazer verdadeiramente essa sintonia com o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E esse é o assunto do último tópico dessa nossa lição, que é Cristo a cabeça do corpo e as suas ordenanças. Então, como é que a igreja se posiciona como corpo de Jesus Cristo aqui na Terra? Como é que é essa situação, né? Nós não somos acéfalos, né? Nós temos um cabeça que é Jesus Cristo, e o comentarista vai colocar aqui que nós devemos servir na própria singularidade. Veja que a gente está voltando um pouquinho, né? Quando a gente falou aqui de templo e de igreja, a diferença é que nós somos templo do Espírito Santo, então singularmente nós precisamos servir a Cristo. Individualmente, não na individualidade, mas individualmente. Depois aqui ele vai falar da igreja dentro da sua diversidade. Eu acho lindo aquele texto de Paulo, quando ele diz que não há diferença, né, de grego, de judeu, de bárbaro, não tem diferença. Todos nós fazemos parte de um corpo. E a igreja, eu acho que é a instituição que mais engloba as pessoas, né? A gente não conhece a pessoa às vezes está no mundão das drogas, ele aceita Jesus, vem para a igreja e já chama ele de irmão, né? Na mesma hora, agora você é meu irmão. Então a igreja inclui as pessoas, ela junta, une as pessoas, e vai dizer também dessa interdependência dos membros do corpo, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento. O irmão Eduardo já deu umas pinceladas aqui, né? Dos órgãos do corpo, que a gente precisa estar com eles todos trabalhando em prol do corpo, né? E Paulo vai dizer lá em 1 aos Coríntios, quando ele fala do corpo, que não deve ter, como que seria aqui
uma inveja, né? Porque se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, ou uma segregação a si mesmo, né? A pessoa se excluir porque ela não é igual ao outro, que a gente precisa entender, Micaías, e aí eu vou passar a palavra para você, é que todos nós temos uma grande importância dentro do contexto do corpo. Com certeza. É interessante nós observarmos diversos paralelos, diversas metáforas, né, que nós podemos extrair dessa imagem da igreja como corpo e Cristo como cabeça, não é? Primeiro que se você cortar a cabeça de qualquer corpo, o corpo morre, não é? Não existe corpo vivo sem cabeça, não é? Então a igreja, o grupo de pessoas que está debaixo da orientação de Cristo, que está ligado a Cristo, é uma igreja viva. Agora, um grupamento de pessoas que é chamado de igreja, mas não está submissa a Jesus, é morto, né? Espiritualmente morto. E a gente pode até lembrar, né? Foi isso que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, né? Você tem fama de que está vivo, mas está morto, né? Por quê? Porque era uma igreja que estava desvinculada de Jesus. Cortou a cabeça, morreu, né? E uma outra coisa também que a gente aprende com essa metáfora de que a igreja é corpo, é que Jesus, ele é o cabeça e nós somos o corpo, né? Então, Jesus, quando ele estava aqui fisicamente, ele tinha o seu corpo físico, né? Obviamente. Então, Jesus pegava lá o que ele queria, colocava a mão sobre as pessoas, Jesus andava de lá para cá, com os pés do corpo físico dele. Hoje, Jesus não está aqui, mas nós somos, não está aqui fisicamente, mas nós somos o corpo dele. Então, nós somos a mão de Jesus, nós somos os pés de Jesus, nós somos os olhos de Jesus, nós somos a boca de Jesus, não é? Então, é importante também nós termos essa consciência de que a metáfora de que Cristo como cabeça e nós como corpo, né? E Cristo, cabeça, não seria a parte exatamente de cima, mas Cristo como líder, ou seja, o cérebro, né? Então, ele que comanda. Então, todas as coisas que tem que acontecer aqui na Terra, que Jesus tem que fazer, ele vai fazer por meio do corpo dele, que é quem? A igreja. Né? Então, e por isso que ele vai precisar de cada um de nós, porque cada um de nós tem um dom. Né? Então, um vai funcionar como o olho, né? Às vezes eu não estou vendo alguém que está do lado de fora, mas aquela pessoa que tem o dom de chamar a pessoa já a ver tal, talvez o meu dom não é esse, o meu dom é de estudar, então eu não estou olhando para aquele que está lá fora. O outro tem um dom de cuidar, de socorrer, que são as mãos, e assim por diante, né? Então, nós precisamos entender que a igreja como o corpo de Cristo, ela é quem faz tudo que o cérebro, que é Jesus, quer fazer. Porque, na verdade, meu cérebro não faz nada, meu cérebro não pega, meu cérebro não anda, mas meu cérebro comanda, né? E por ter também uma cabeça, todo corpo humano tem uma cabeça, é que nós temos então essa sincronia. Então a igreja só pode funcionar com harmonia se todos estiverem ligados à cabeça que é Cristo, que é um comando só. Tanto que é uma referência. Você olha para o candelabro, que está lá no lugar santo. Se você tirar o centro do candelabro, não vai ter azeite nas outras canas. Se não tiver azeite nas outras canas, o que vai acontecer? Apaga-se. Sempre Cristo é o centro. Em todo ponto da Bíblia você vê Cristo como o centro de tudo. Estava entre dois e no caminho, porventura não ardia o nosso coração quando ele estava no meio de nós. Sempre Cristo no meio. Os discípulos reunidos aquele dia, de repente o Senhor se faz no meio deles. É o centro. Ele é o centro de tudo. Ele é o cabeça. E bem colocado aqui, porque no primeiro tópico aqui, ó, algo interessante, ele colocou aqui, ó, Deus escolheu cuidadosamente para cada crente pelo menos um dom espiritual e um lugar especial de serviço ou ministério no corpo de Cristo. Como o irmão Micaías tem falado, e tem muitos que falam, não, eu não vou ficar nessa igreja porque eu tenho um dom para fazer tal coisa e eu não estou fazendo, não. É questão de você começar a orar
e buscar, porque assim eu creio e você também crê, que há uma administração do templo, há uma administração do Espírito Santo na sua igreja. Óbvio que há. Ah, mas eu não tenho, eu queria fazer tal coisa. Aí o Senhor fala, aguarde que eu vou te dar. E muitas das vezes, a hora que chegou o tempo do Senhor dar algo para ele fazer, ele não está mais aqui. É o caso do Poli, ele já está lá no outro lugar. Ah, mas eu ia... Não, cadê ele? Ele está lá. Não, lá é outra coisa. Eu tenho administração. Então nós vemos essa igreja aqui como templo de... Que bênção. E vemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Jesus, o cabeça de todas as coisas. Dons ele dá, como está falando o comentarista aqui, ele dá a cada um como ele quer. E ponto final. Ah, mas se ele deu 5 para um, não tem problema. É porque ele sabe que ele vai granjear os 5. Ah, mas para um ele só deu 1, não tem problema, granjeie 1. Ah, deu 10, granjeie os 10. E assim por diante. É ele que determina, porque a igreja é dele, o poder é dele, a graça é dele, tudo é dele. Muito bem, meus irmãos. Então a gente está vendo aqui nesse quarto tópico que cada um de nós, na sua individualidade, não existe um maior, um menor, um menos importante, um mais importante. Todos nós temos a nossa função e o nosso valor. Existem responsabilidades ou visibilidades, talvez, diferentes de um para o outro, mas cada um, na sua condição, na sua posição, tem a certeza que tem o seu valor. Você, professor, nem todos na igreja são professores de escola dominical. Você foi dado esta graça de contribuir para o reino de Deus ministrando aula. Então faça isso com esmero, faça isso com toda a sua dedicação, porque nós somos singulares, nós somos individuais, né? Mas como diz aqui o nosso comentarista, que a diversidade, nós somos diferentes um do outro, e essa diversidade não é divisão, é simplesmente diferença. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua aptidão, e às vezes, se nós estivermos separados, nós não conseguimos aplicar aquilo que Deus nos deu. Mas quando estamos juntos como igreja, um complementa o outro, que é o terceiro ponto aqui que fala da interdependência. Nós dependemos uns dos outros. Tem até um hino que diz que eu preciso de ti, querido irmão, né? Eu necessito da sua ajuda. Eu sozinho não consigo fazer a obra de Deus, eu sozinho não consigo ser igreja, como já foi dito aqui, sozinho. Eu sou templo, não sou igreja. E a igreja do Senhor, ela é essa comunidade, esse ajuntamento de pessoas com o propósito de representar o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, de ser, como disse o Micaías aqui com muita propriedade, de ser as mãos do Senhor, de ser os pés do Senhor, de ser o coração do Senhor, amando as pessoas, socorrendo as pessoas, falando de amor para as pessoas, trazendo as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Então nós somos interdependentes. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso do Micaías, preciso do irmão Eduardo, preciso do Iode que está aqui fazendo a gravação dessa videoaula. Então nós precisamos um dos outros para que a obra de Deus ela possa prosseguir. Não é isso, Micaías? Essa interdependência aqui? Sim, e a respeito dessa interdependência, um aspecto que é destacado no comentário, que eu acho que é bem propício, é que muitas vezes nós achamos que somos dependentes do pastor, em vez de existir essa interdependência, né? Então, muitas vezes, na nossa estrutura eclesiástica, né, a gente espera que o pastor faça tudo, né? E isso, na verdade, nós muitas vezes não temos uma compreensão do Evangelho, né? Então, os nossos conceitos de vida, inclusive que são conceitos a partir de uma visão de mundo que não é
de acordo com a palavra de Deus, a gente leva para a nossa espiritualidade, digamos assim. Então, no mundo existe uma mentalidade de consumo, né? E a gente leva essa mentalidade de consumo para dentro da igreja. O que é a mentalidade de consumo? Mentalidade de consumo é que eu quero chegar num local e ser bem atendido e ter as minhas necessidades supridas e que as pessoas me tratem bem e tal. Então eu quero ir para a igreja com a mesma mentalidade. Eu vou lá porque eu quero que o pastor me sirva, que ele pregue bonito e que o louvor esteja de acordo com o meu gosto pessoal. Igreja não tem nada a ver com isso, né? Igreja é um corpo e eu tenho que ter essa mentalidade que eu estou lá para servir. Porque assim como eu dependo do meu irmão, não só do pastor, o meu irmão também depende de mim, né? Então, não é mentalidade de consumo. E o pastor é uma das pessoas que está lá para servir, que tem uma função específica de cuidar do rebanho. Com que propósito? Com o propósito de que cada um que faz parte desse rebanho também desenvolva os seus dons e possa servir uns aos outros, né? Então, essa interdependência, nós entendermos esse propósito de Jesus, é que vai fazer com que a gente saia dessa mentalidade de consumo para uma mentalidade de serviço. E a mentalidade de consumo faz com que a gente fique preguiçoso, que a gente não cresça, que a gente não tenha experiência com Deus, que a gente não amadureça. E já a mentalidade de serviço, a gente vai atrás daquilo que Deus tem para nós, a gente busca conhecimento, a gente cresce e a gente serve os outros. E é esse o propósito de Deus, né? Que todos nós cresçamos como membros do corpo. Porque já imagina, se eu tenho um corpo e meu braço, quando era criancinha, era desse tamanho. E agora que eu tenho 1,90 m, que eu sou esse negão aqui 3x4, que todos podem ver, né? Aí o meu braço pequenininho? Não, é totalmente desproporcional. Assim é na igreja. Se um membro da igreja ele não serve, ele não desenvolve. E aí fica um corpo desproporcional. Exatamente, que bênção. Veja que o irmão Micaías coloca, do caso nessa interdependência aqui, o serviço de cada um. Note que em 2 Coríntios 11, 9, ele diz assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Ou seja, ele fez de tudo para não ser pesado aos outros irmãos. Porque aí entra nesta ponto aí de cristão. O cristão que realmente está dentro do corpo de Cristo, esse é o cristão. Ele vai pensar no seu irmão, eu vou fazer a minha parte para não ser pesado a ele. Mas outros já pensam de forma, não, mas tem aquele que faça, que vou fazer nada. Não, isso não é cristão. Cristão é aquele que está junto, cristão é aquele que participa, cristão é aquele que está em comunhão, cristão é aquele que faz a sua parte, o outro faz a parte dele, todos, porque veja que a igreja era para estar todos em união, cada um orando, eu para orar pelos seus problemas, ele orando pelos meus, eu orando por dele, ele orando cada um pelos outros. Então veja que há uma interdependência, cada um deve fazer a sua parte. Interessante isso. Nós passamos aqui, falamos até no ponto de Cristo aqui, eu pus um ponto interessante aqui, ó. Nós falamos sobre Cristo, o que dá vida à igreja, vou voltar em interdependência, o que dá vida à igreja é Jesus. Veja num ponto, abrindo um parênteses rápido aqui, que o objetivo de Satanás é tirar Jesus Cristo de lá de dentro. De qualquer denominação, o objetivo de Satanás é tirar Cristo de lá. Ah, mas essa religião tem mais de 1 bilhão de adeptos. Isso não quer dizer nada. Tem Cristo lá dentro? Não. Então não tem salvação, estão perdendo tempo. Ah, mas há 1 bilhão de adeptos. Estão perdendo tempo. Não tem Cristo lá dentro.
Se não tem Cristo lá dentro, a maior união que é para ter segundo a palavra, não vai ter. O amor de Cristo que é para estar lá, também não vai ter, não tem próprio Cristo. Ah, está perdendo o tempo. Então, veja que cada um vai estar, então, se for todos cristãos pequeno cristos, então todos devem estar nessa interdependência, cada um fazendo o seu trabalho. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui com esse desafio. Qual é o desafio? É ser igreja, vencer a mediocridade da vida cristã, sendo verdadeiramente a igreja que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aqui então caminhando para as nossas considerações finais, e eu quero pedir ao irmão Micaías que dê aí o seu parecer final, depois o irmão Eduardo também, nós já estaremos encerrando essa videoaula. Bom, quero agradecer, né, por esta oportunidade de poder estar aqui compartilhando com todos vocês e estar aqui nessa banca juntamente com esses distintos teólogos e dizer que cada um de nós, né, como professor, como professora, que nós possamos buscar esse entendimento, essa mentalidade do que é realmente ser igreja, do que é fazer a sua parte, ser um membro, servir, e que os nossos alunos também possam entender, né? Porque nós temos uma tendência muito grande de levarmos as coisas para o lado da religiosidade. O que eu quero dizer com isso? Fazer as coisas simplesmente por costume, por um hábito, sem refletir qual é o propósito de Deus, mas que nós possamos refletir no propósito de Jesus para a igreja, o que a palavra diz, buscar realmente ser pessoas que sejam conscientes da sua missão e que cada um de nós possa buscar o seu propósito, que você, professor, possa levar os seus alunos a que busquem o seu propósito específico como membro desse corpo, que aí a nossa igreja será realmente uma igreja bíblica, uma igreja viva. Eu achei interessante o último comentário aqui na própria lição. O comentarista diz na última estrofe aqui: cabe à igreja a responsabilidade de aperfeiçoar os santos, ensinando-lhes. Veja que a maior parte do ministério de Jesus foi ensino. Ensinando-lhes, devendo suportá-los. Isso é importante. Encorajá-los, mantendo-os em um processo contínuo de santificação. E nós falamos de santificação, seguir a paz e com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que sejam semelhantes a Cristo, e assim desempenhem, com esmero, não de qualquer forma, com esmero, com cuidado, com objetivo, fazendo o melhor. Porque a palavra do Senhor diz: ai daquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente, ou seja, de qualquer maneira. Para que sejam semelhantes a Cristo e assim desempenhem com esmero a tarefa de edificar o corpo de Jesus, glorificando a Deus em tudo. Este é o nosso objetivo. E principalmente aqueles, como os irmãos que estão ouvindo, que têm essa grata satisfação em ensinar, e a palavra do Senhor diz: aquele que ensina, que seja dedicado a isto. Seja dedicado a isso, a ensinar, em conhecer as Sagradas Escrituras, em minuciar, pegar as minúcias. Eu gosto de pegar a exegese da palavra e ver os detalhes, o porquê daquilo. Comece a ler a palavra do Senhor, principalmente a professores, ler a palavra do Senhor e se interrogar: por que ele diz isso? Por que está aqui? Ah, ele diz só por dizer? Não. Nada na Bíblia está aqui por mero acaso. Não está por... Não. Tem um objetivo.
Porque lá no livro de Jó ele disse, se todas as coisas fossem escritas, os livros do mundo não seriam suficientes para conter todas as coisas. Então aqui está a palavra da redenção, aquilo que precisa para a nossa redenção. Então tudo aquilo é o importante e foi aglomerado nesses 66 livros. Então busquemos esse fato de se aprimorar, buscar e se desempenhar cada vez mais na palavra do Senhor, fazendo essa parte, professor, de ensinar, de querer levar ao ensinamento, de levar a justiça, de levar a palavra do Senhor na realidade como ela é. Não ficando maquiando, não temos que fazer isso. A palavra de Deus é clara, precisa. Então leve a palavra na maneira que ela é. E do Senhor vem a vitória, com certeza. Muito bem, meus irmãos, está aqui chegando ao final dessa lição de número 10, nesse trimestre que propõe um desafio. E o desafio de hoje é cumprir os objetivos pelos quais a Igreja do Senhor ela foi edificada. Então, quais são esses objetivos, entre tantos que foram ditos aqui? É servir ao Senhor e ao próximo. E também, como está aqui na nossa lição, aperfeiçoar os santos. Que nós sejamos aí ferramentas nas mãos do nosso bom Deus para que possamos contribuir com o nosso talento, com o nosso dom, para que a Igreja do Senhor, os santos do Senhor, eles sejam aperfeiçoados. Conforme nós sempre dizemos aqui, é muito importante você estudar sua lição, você ouvir essa videoaula, mas não se prender somente a isso. Você tem aí a sua Bíblia, que deve ser mais de uma versão de preferência, que você tenha aí bons livros, bons dicionários, bons comentários bíblicos, para que você possa enriquecer a sua aula. E você também pode compartilhar o link dessa videoaula com outras pessoas, para que também eles possam ser alcançados e abençoados pela palavra do Senhor. Nós vamos encerrar, não sem antes pedir aqui ao pastor Micaías para fazer uma oração de encerramento. Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, por este momento, Senhor, que estivemos meditando e conversando a respeito da Tua palavra, deste tema tão importante, Senhor, o tema da igreja. Queremos te pedir que o Senhor possa levantar, Senhor, a Tua igreja para realmente fazer diferença nesse tempo tão difícil que vivemos, porque nós fomos chamados, Senhor, para, como igreja, sermos a luz do mundo, o sal da terra, e nós queremos cumprir o Teu propósito, Senhor, para este organismo que é a igreja. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos trazer um verdadeiro entendimento e que possamos ter comunhão e intimidade contigo para entendermos qual é a Tua missão para cada um de nós individualmente. Senhor, eu também peço que o Senhor abençoe a vida de cada professor, cada professora, para que continue, Senhor, a executar este ministério do ensino de maneira inspirada pelo Teu Espírito Santo, com dedicação e com sabedoria, para que possamos ter, Senhor, uma geração transformada pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.